Olá pessoal, aqui é Eduardinho do site Carteira Rica e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre Investness. What? É isso mesmo, Investness ou Invesgócios. Eu ainda não decidi qual palavra eu vou usar. Como ainda não existe, ou pelo menos eu não conheço a utilização dessas palavras, o que eu achar melhor eu vou usar. Então, se vocês quiserem, podem até aí dar as suas sugestões. Vamos lá ver um pouquinho sobre o que eu estou falando. Bom, aqui existem os investimentos de um lado e do outro lado existem os business. O que caracteriza para mim mais o investimento? Que ele é baseado em puramente capital. E o business, ele é uma mistura de capital com trabalho. Se for só trabalho, então é trabalho, ok? Se for capital com trabalho, então aí é business, é um negócio. Por outro lado, o investimento puro é puramente capital. O que pode te render dinheiro é capital e trabalho, sozinhos ou conjugados, ok? Se for puramente capital, normalmente eu estou falando de mercado financeiro, porque para o nosso nível de capital você só consegue uma remuneração dele no mercado financeiro. Fora do mercado financeiro, você pode ter aí um empréstimo para alguém, cobra ali uns juros, mas o normal, a regra é aqui no mercado financeiro. Menos que você seja um grande capitalista, então ele pode simplesmente colocar capital nos negócios e para ele aquilo é investimento. Mas normalmente, para o nosso nível de capital, a gente usa o mercado financeiro para fazer uma rentabilização. Fora isso, existem os business. O que eu quero dizer com investness? Ou invesgócio, que é uma opção que eu ainda estou pensando em usar. Por que invesgócio? Primeiro, porque mantém aqui o radical, aqui o stem, eu perco quando eu uno esses dois e corto o business. E o invesgócio, eu acho interessante, primeiro porque chama atenção, é mais caricato, e porque o que é interessante para mim é manter o ócio do negócio. Então, se o negócio é a negação do ócio, o invesgócio eu estou mantendo o ócio e tirando a negação desse ócio. Então, eu gostei da palavra invesgócio, talvez eu vou usá-la. Mas, Eduardinho, me dá alguns exemplos, por favor, de invesgócios? Ok, primeiro ver alguns que eu já comentei aqui no canal. O Pedro construiu um chalé para alugar no Airbnb. Há um vídeo aqui no nosso canal sobre isso e ele, na verdade, emprega pouquíssimo trabalho. Se fosse uma pousada, empregaria muito mais trabalho. Ele usa mais aquele capital que ele empregou na construção do chalé. O que é interessante no Airbnb é que ele tira de você boa parte do trabalho que uma pousada dá. Além disso, o Fernando, que a gente já citou aqui, que trabalha com imóveis, especificamente lotes baratos, ele adquire e aguarda a valorização, também é um trabalho pouco para um investimento em capital. Ou seja, são atividades que você consegue levar em paralelo com o trabalho que você já tem. Porque, embora eles não sejam isentos de trabalho, o trabalho não é o essencial daquela atividade. Vou dar mais alguns exemplos de invesgócios. Se você souber alguns, fique à vontade para, nos comentários desse vídeo, dar a sua contribuição. Bom, existem vending machines, não sei se vocês conhecem, são aquelas maquininhas que você coloca lá uma moedinha e sai ali um brinquedo, alguma coisinha assim. Aquelas vending machines são invesgócios, porque você coloca o capital para adquirir aquela vending machine, paga ali um aluguel do ponto, mas a atividade em si é automática. Não estou falando que sejam necessariamente bons investimentos, bons invesgócios, eu só estou citando que a proporção entre trabalho e capital tende a exigir mais o capital do que o trabalho. Outros exemplos, a criação de truta lá na região da Serra da Mantiqueira, eu vi que várias pessoas ou cuidavam por conta própria, ou eu vi algumas pessoas também que, por a água lá ser adequada, a altitude é adequada para criação de truta, algumas pessoas instalavam alguns poços de criação e pagavam ali alguém para tratar da truta para elas. Mais especificamente, um exemplo que eu vou dar, um senhor tirava cerca de 36 mil por ano com 2 poços que ele tinha e sobrava ali 12 mil por ano
pagando ali o tratador, mais alevinos, mais ração. Então ele tirava ali uns 24 para isso e sobrava para ele 12. Sem ele precisar de fazer nada a não ser pagar o tratador, e o próprio tratador adquiria isso aqui. Então, para ele o investimento gerava para ele uma receita líquida, e isso é um tipo de invesgócio. Caminhões, inclusive um ex-inquilino do meu pai, dono de uma rede de venda de imóveis, ele tem, por exemplo, o caminhão cegonha rodando para a Sada, transportadora de automóveis vinculada à Fiat. Um motorista dirige esse caminhão. Em Minas Gerais também foi muito comum, na década passada, colocar para rodar para mineradoras. Em outras cidades é muito comum transportar combustíveis, ok? Outro exemplo também, táxi. Antes do Uber, era muito comum que a pessoa adquirisse autorização para táxis. Então esses são exemplos de invesgócios. E por que eu estou falando de invesgócios hoje? O mercado financeiro tem um retorno. O retorno padrão, vamos colocar algo próximo à Selic. Quando a Selic está alta, os invesgócios ficam menos atraentes. Invesgócios. Em outros momentos, a taxa do retorno do mercado financeiro pode ser mais baixa. Então, vamos dar um exemplo aqui, 12%, e aqui na normalidade vamos supor 8%. Às vezes, um invesgócio é interessante com a Selic aqui, mas não é tão interessante com a Selic aqui. Então, aqui ele se torna mais interessante. Isso é muito perceptível na atividade imobiliária. Quando a taxa de juros cai, vários projetos imobiliários que não eram interessantes se tornam interessantes. E vamos aprofundar um pouquinho mais. Essa taxa de juros que o mercado financeiro te paga, na verdade, a essa taxa vai ser acrescentado um spread e esse valor vai ser emprestado para alguém. Então, tirando o empréstimo para consumo, quem toma um empréstimo para investimento, tanto nesse cenário quanto nesse cenário, na verdade ele só vai tomar um empréstimo pagando esse valor aqui superior, então uma parte vai ficar para o banco e outra parte para quem emprestou o dinheiro para o banco. A pessoa só toma esse empréstimo a essa taxa porque ele vai investir em uma atividade cujo retorno seja maior do que o seu custo mais o custo do banco. Então vamos supor aqui 20% que o banco empresta para uma empresa, por exemplo, ela só vai tomar aquele dinheiro emprestado se ela espera receber 20% ou mais naquela atividade. Uma empresa, muitas vezes, ela vai empregar aquilo não diretamente em algo que esse algo gerará um retorno maior, mas ela vai investir em um processo e ela espera que no conjunto aquele novo processo reformulado dê um retorno maior. Então a empresa contrata pessoas, faz reformas, contrata maquinário. É um conjunto de processos em que aquela organização de todos eles gera mais do que 20%. Então, nesse sentido, seria difícil para a gente, como pessoas e não como empresas, fazer investimentos assim. Por isso são interessantes os invesgócios. Como eles não são um conjunto de processos e eles estão mais para uma caixinha em que entra o dinheiro de um lado e sai o dinheiro do outro, então o trabalho ele é mínimo e ele depende mais do capital, e isso não quer dizer que ele seja pouco rentável, nem muito. Então ele pode ser pouco rentável ou pode ser muito rentável. Então, no momento em que a Selic ela cai, quando eu gravo esse vídeo ela está a 6,5%, os invesgócios voltam a chamar a atenção, principalmente tendo em vista que vários deles podem oferecer uma taxa de retorno superior ao que seria o retorno do mercado financeiro. Então esse é o conceito que eu queria passar hoje. Eu ainda não decidi se vou adotar a terminologia investness ou invesgócio. É um tema que eu ainda vou abordar outras vezes aqui no canal, então por isso é tão importante que você entenda do que eu estou falando. Então quando eu citar esse conceito novamente, eu vou fazer uma referência a esse vídeo aqui. Atratividade baixa no mercado financeiro. Eu acho que é hora de a gente dar uma olhadinha um pouco além e ver essas oportunidades que talvez exijam pouco trabalho e várias vezes um retorno sobre o capital mais interessante. Ok? Então esse era o tema de hoje. Deixa aqui abaixo também a sua contribuição, caso você tenha aí em mente agora uma oportunidade como essas. Não se esqueça também de dar o like aqui abaixo e inscrever-se no nosso canal se você ainda não fez. Até mais!